Bom, gostaria então de fazer a leitura com vocês do Salmo 14, que diz o seguinte: Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corrompem-se e cometem atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó será exaltado, Israel se alegrará. Meus irmãos, esse Salmo 14 é um salmo de Davi, onde esse salmo ele vai ser ecoado, ele vai ser encontrado, vai ter uma reverberação lá em Romanos 3, através do apóstolo Paulo, quando ele está produzindo a sua teologia acerca da maldade humana, da queda da humanidade, da depravação do homem. Ele, antes de chegar no versículo 23 do capítulo 23, aquele versículo que tanto conhecemos, Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, antes dele chegar a esse célebre versículo, né, a esse texto áureo, o apóstolo ele vem produzindo a sua teologia e as suas demonstrações, ele vem mostrando ponto a ponto que a humanidade está caída, que a humanidade entrou numa perversão total, que está deliberadamente afundada na lama do pecado. Então o apóstolo Paulo, ele chega para chegar nesse entendimento, ele usa esse trecho do Salmo 14, dizendo que o Senhor olha dos céus para ver os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda alguma coisa. Existe uma falta de entendimento. Os homens eles estão submersos na falta de entendimento. É estranho a gente falar isso. É estranho, não é? Na era do conhecimento, na era da tecnológica, na era onde há o avanço da ciência, na era onde há o avanço das tecnologias, onde o conhecimento, onde as informações podem ser propagadas tão facilmente. Mas a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor dos céus olha para os filhos dos homens, o Senhor olha para a humanidade, o Senhor olha para esta geração, o Senhor olha para os homens, as mulheres, os meninos, as meninas e vê que não há ninguém que entenda, alguém que busque, não há ninguém que busque a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que não há ninguém que deliberadamente, não há ninguém que de própria boa vontade busque a Deus. O salmista condensa isso, o apóstolo Paulo condensa isso lá em Romanos 23, 3 e 23, dizendo: todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Todos, por causa do pecado, estão contaminados e não podem se aproximar a Deus. Não há quem busque a Deus, não há um justo sequer que busque a Deus de própria vontade. Por isso que a gente, sempre quando prega o Evangelho, a gente fala que é necessária a obra do Espírito Santo de Deus para a regeneração do coração. Se antes o Espírito Santo de Deus não regenerar o coração do homem, o homem não pode buscar a Deus. Se antes o Espírito Santo não vir e não trazer uma predisposição para que o busquemos, nós nunca buscaremos a Deus. E é por isso que nós enaltecemos e glorificamos a pessoa do Santo Espírito de Deus que age previamente em nossas vidas,
porque foi Ele primeiro que nos buscou, foi Ele primeiro que nos amou, foi Ele primeiro que se entregou por nós, foi o Espírito Santo de Deus, foi o Espírito Santo de Deus, foi a pessoa de Jesus Cristo que se sacrificou. Veja, a gente nunca poderia ter qualquer benefício de Deus pelas nossas próprias mãos, se não fosse antes o benefício de Deus que nos alcançasse. O benefício de Jesus, morto lá na cruz, ressuscitou por nossos pecados, para a nossa salvação. E ele enviou o Espírito Santo de Deus para produzir uma predisposição para que nós, ao escutássemos a palavra de Deus, então possamos produzir em nós fé. É o que o apóstolo também fala em Filipenses, que é Deus quem produz em nós tanto o querer quanto o efetuar. É Deus quem produz em nós a fé. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Porque Deus olha para o mundo e só vê a devassidão dos homens, só vê a perversão dos homens, só vê que a falta de entendimento, ainda que as pessoas estão acumulando conhecimentos para si, mas o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria que salva a alma de um homem pecador, ela só pode ser produzida através de um coração regenerado, através de um coração que o Espírito Santo de Deus primeiro produziu, arou a terra. O Espírito Santo de Deus foi lá e mudou o coração de pedra e colocou e plantou um coração de carne, um coração sensível. Ele ainda continua dizendo no versículo 4, será que nenhum dos malfeitores aprende? Sabe, será que a humanidade não pode aprender com os erros? Será que a gente não pode olhar para a história da humanidade e ver a degradação que as pessoas produziram ao longo dos anos? Sabe, as ideologias que promoveram as guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial, que quase que matou, assim, que dizimou nações inteiras, milhares e milhares de mortos. Por quê? Porque as pessoas não aprendem. Não aprendem porque os corações estão enrijecidos. Não aprendem porque elas não têm disposição para aprender. Porque não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que possa sair da sua corrupção por sua própria força, por sua própria vontade. E é por isso que nós oramos a Deus, e é por isso que nós clamamos e suplicamos ao Santo Espírito de Deus que Ele regenere a nossa vida, para que Ele venha nos dar essa predisposição para crermos e para servirmos ao Senhor Jesus. Mas o versículo 5, ele diz, ele chama para que olhemos e diz: olhem, estão tomados de pavor. Os homens, eles estão temendo. Os homens, em algum momento na história, eles vão se encher de pavor, eles vão tremer. Por quê? Porque Deus está presente no meio dos justos. Deus, ele se alegra com a justiça. Deus, ele se alegra com o coração quebrantado. Deus se alegra com aqueles que se derramam verdadeiramente e sinceramente a sua vontade. E aqueles que se tornam justos por meio de Cristo Jesus, agora eles pertencem a Deus. Agora eles estão presentes em Deus e Deus presente a eles. O versículo 5 diz: pois Deus está presente no meio dos justos. Nós podemos nos alegrar, porque antes nós tínhamos o veredito de que nós não podíamos conhecer a Deus, nós não podíamos fazer o bem, não podíamos realizar nada que poderia nos trazer para perto de Deus. Estávamos afastados, estávamos distantes de Deus por causa do nosso pecado, mas graças a Deus, o bem que a gente não conseguia fazer, Jesus fez por nós. E então nós podemos agora estar presentes ao lado, estar juntos com Jesus. O versículo 6 ainda continua dizendo, para terminar: vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres. A obra do homem é frustração para trazer frustração às obras dos justos. Nós produzimos, nós proclamamos o Evangelho, nós queremos levar o Evangelho às pessoas, mas muitas pessoas rejeitam o Evangelho e tentam de alguma maneira frustrar a nossa pregação. Mas no versículo 7 ele diz: se em Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo,
Jacó se alegrará, Israel se regozijará. Meus irmãos, quando o Senhor vier e restaurar a glória da igreja, haverá alegria plena, haverá alegria certa, haverá uma alegria plena. Não mais choro, não mais dor, não mais angústia, mas seremos para sempre e estaremos para sempre ao lado de Jesus e encontraremos nele a nossa glória eterna. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, antes, nenhum de nós poderíamos exercer qualquer obra, qualquer feito, qualquer coisa que pudesse nos levar a ser chamados justos por Deus. Porque Deus antes olhava para o mundo e olha para o mundo e só encontra as pessoas que não entendem, que não buscam e nem querem buscar. Mas graças a Deus, Cristo Jesus morreu na cruz e enviou o seu Santo e doce Espírito para produzir em nós um coração tratável, um coração disponível a Deus. Agora Deus se faz presente no meio de nós, porque por meio de Jesus nós adquirimos a justiça e a salvação. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um, que vocês sejam fortalecidos e que o Espírito Santo de Deus possa falar cada vez mais alto, cada vez melhor no seu coração. Estejamos juntos, unidos em adoração, em oração, em clamor e busquemos uma vida santa para a glória do nosso Deus. Amém?